Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde a todos, louvado seja Deus. Descansando um pouco aqui, repousando, o almoço, né? E nesse repouso, nesse descanso, conversa vai, conversa vem, reflexão vai, reflexão vem, meditação vai, meditação vem. E a gente fica a pensar no viver cristão. E por pensar no viver cristão, a gente passa, digamos, a perceber como é que alguns querem viver a fé em Cristo, alguns querem viver a fé cristã, e é claro, relacionado a esta vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, se não me falha a memória, diz, né? Se nós pensarmos em Cristo somente nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Esse trecho do apóstolo Paulo, quando ele diz nós somos, ele não está se referindo ao descrente. Ele está se referindo ao crente, ao evangélico, ao cristão. Por isso ele diz, se nós pensarmos em Cristo somente nas coisas dessa vida, nós somos mais miseráveis dentre todos os homens. Paulo não está proibindo nós, como cristãos, pensar nesta vida, nas coisas em relação a esta vida, tipo que formação acadêmica, formação profissional, o que mais? Finanças, alimentação, higiene, moradia, direitos e deveres. Paulo não está proibindo. Paulo, em sua fala, ele está praticamente condenando o cristão que pensa em Jesus ou que só busca a Deus em relação somente às coisas dessa vida. Não busca a Deus em relação à santidade, não busca a Deus em relação à pureza, ou, para melhor entendimento, ter um coração purificado, transformado, modificado, um coração livre, desimpedido da mágoa, da amargura, da frustração, da decepção, da angústia, certo? E etc. Paulo não está condenando, Agora, o cristão só pensar nas coisas dessa vida, aí sim, Paulo está praticamente condenando. Buscar a Deus só em relação à comida, buscar a Deus em relação ao emprego, em relação ao trabalho, em relação à porta aberta, só se lembrar de Deus nessas horas, é isso que Paulo está condenando, certo? Mas tem um outro lado da moeda, que alguns crentes aparentam ser aí, digamos aí, pessoas cheio de, como é que eu posso dizer, cheio de nhenhenhê, vamos dizer assim, cheio de burocracia, Como por exemplo, na igreja tem muita mulher solteira, mas essas mulheres solteiras ao mesmo tempo são mães. Aí vem um cara do mundo, se converte a Jesus, já tem aí passado por poucas e boas, quer encontrar na igreja uma mulher zero cabaço. Quer encontrar na igreja uma mulher virgem, quer encontrar na igreja uma mulher, vamos dizer, 100% trigo, ou seja, 100% pura. Faz sentido? Não faz. Quando também tem mulheres na igreja que, além de serem mulheres, são mães também, E na igreja também tem um homem, e além de ser homem é pai, mas é um pai solteiro, Essa mulher é uma mãe solteira, por não ter companheiro, nem pai para o filho ou filha, mas é bonequeira, Não tem, digamos assim, a disponibilidade ou desprendimento de ter relacionamento com um homem que também tem um filho ou uma filha, mas qual é o motivo? Aí nós podemos colocar aqui alguns fatores, ou seja,
O irmão não tem um transporte, né, uma moto, um carro. O irmão não tem uma casa própria, né, mora de aluguel ou mora com os pais ainda, né. O irmão não tem uma profissão, né, é assalariado, né, trabalha em empresa privada, né. Aí deve ser esses e outros fatores a mais que servem como motivo, né, para a irmã não querer um relacionamento, né, agradável a Deus, né, casamento, para melhor entendimento, né. Porque se você se converteu, irmão, se você se converteu, irmã, e está em Cristo Jesus, né, é conveniente você ser casado. Você não tem que casar para fazer parte do grupo de mulheres, para fazer parte do grupo dos homens. Você tem que se casar porque você está em Cristo Jesus, né? Se você se converteu, se você está em Cristo Jesus, você tem que se casar, né? Isso falo especificamente, né, para quem ainda é solteiro, né? E para quem está junto, amancebado, né? E eu acredito que todo o solteiro quer encontrar sua cara metade, né? Mas encontrar para ficar amancebado ou para formar um só corpo, uma só carne, ou seja, casar. Então é conveniente, né, aquele que está em Cristo Jesus, ele casar, porque até onde me entendo por crente, né, tem gente que diz até onde me entendo por gente, mas vou dizer aqui, até onde eu me entendo por crente, todo crente solteiro, ele quer casar. Não tem um descrente solteiro que não queira casar. Até tem, né, aqueles que não querem, digamos assim, arcar com as despesas, né, se necessário for aluguel, né, alimentação, né, vestimenta, tá entendendo? Que se for arcar, além de arcar para si, para arcar para outros, né, então o custo financeiro será maior, né? Então, para que ele não tenha um custo financeiro, digamos, elevado, ele prefere ficar sozinho, né? Aí esse aí é o famoso mão de bebê, certo? Ou quando não, o famoso mão de vaca, né? Então, infelizmente, em relação ao viver cristão, muitos querem estar assim na igreja, né? E, infelizmente, há quem apoie isso, há quem sustente isso, né? E por assim ser, essas coisas, além de haver, essas coisas ainda permanecem. Mas é falta de quê? De pregação que bata a real. É falta de pregação que mostre a realidade do Evangelho, né? A realidade do Evangelho, né, como escreveu João, a realidade do Evangelho é a vida eterna, né? João, na sua primeira epístola, ele diz: e esta é a promessa que Deus fez, a vida eterna, né? E tem muita gente aí deixando de lado essa promessa e dando crédito a outras promessas, né, que não se diz respeito ao que está escrito, né? Então, a minha e a sua pessoa devemos ter olhos para o viver cristão, né? O viver cristão que não deve ser vivido de qualquer forma, de qualquer maneira, mas sim deve ser vivido da forma que Deus se agrada e que Deus deseja de ver os seus filhos viverem. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Feliz novo dia. Shalom.